Quando surge, família palestrina, uma ótima tarde a todos, tudo bem, tudo na paz? Porcada, muita gente tem falado aí, uma pesquisa muito importante esses dias aí na mídia tradicional. A gente vai fazer uma análise completa aqui do que a gente achou mais importante da, da pesquisa de uma maneira geral e também da torcida do Palmeiras. Então a gente tem dados muito importantes aí para falar da torcida do Palmeiras. Acho que você com certeza não viu outros canais aí no noticiário. Então, primeiro vamos fazer uma análise geral de como foi essa pesquisa, depois vamos fazer uma análise da torcida do Palmeiras, em detalhes muito expressivos aí, com certeza você não viu ninguém falar a respeito. Então, fica no vídeo até o final, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado de nossos trabalhos. Faça comentários e dê um joinha aí também por cada. Dê um joinha aí que é muito importante para a gente ser cada vez mais indicado pelo YouTube, ok? Muito importante aí. Agradeço a todo mundo que tem nos ajudado cada vez mais a crescer o canal. Agradeço imensamente a todos aí, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para a análise. Produção, solta a vinheta aí então. Bom, porcada, vocês estão vendo então aí na telinha. Eu coloquei aí as maiores torcidas do Brasil. A gente vai fazer primeiro uma análise geral, depois comentar especificamente da torcida do Palmeiras. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com o notebook aqui também com informação. Os Mulambo estão em primeiro com 24%, os Gambá com 18%, o São Paulo com 11,5% e o Palmeiras com 9,8%. O que eu chamo a atenção, assim, que acho que essas pesquisas deviam ter um pouco mais de transparência, né, nas suas informações aí, que, né, enfim. Acredito que seja uma pesquisa séria, tá? Não acredito que tenha informações bem relevantes aí, mas vamos pegar a primeira situação. Primeiro, São Paulo tá em jejum já faz, sei lá, desde 2008, né? Já faz uns quase 15 anos. São Paulo aparece com 11,5%. A torcida dele, segundo essa pesquisa, cresceu de novo. Então, qual o fundamento disso? Eu, por exemplo, moro em São Paulo, vejo muito mais palmeirense andando na rua do que São Paulino. Isso pode não ser uma coisa significativa, de repente a pessoa pode analisar dessa forma, mas é um dado significativo. Tudo bem, Palmeiras está em boa fase, São Paulo não, ok. Mas eu, sinceramente, acho que não tem muito fundamento isso, de repente, de você colocar a torcida de São Paulo, segundo essa pesquisa, 1,7% de abrangência nacional a mais que o Palmeiras. Será que tem fundamento isso? Queremos saber a sua opinião, por causa. Você concorda ou não concorda? Queremos saber a sua opinião, ok? Eu acho que o Palmeiras e o São Paulo hoje, tecnicamente, estão empatados, ok? Se você analisar friamente, tirando o clubismo, são torcidas tecnicamente empatadas com a mesma porcentagem aí. Outra situação, né? Os Mulamba aparecem com 24% da abrangência nacional. Será que é isso mesmo, por cada? A gente, como eu falei, eu moro aqui em São Paulo. Você vê torcedores do Flamengo nas ruas, principalmente nessa fase desde 2019 para cá, que tem aparecido uma torcida significativa. Mas também não é assim uma coisa. Você vê um outro dia, você acaba vendo um flamenguista na rua e tal. Mas, por exemplo, eu acho que a torcida do Santos continua sendo uma cara do Flamengo aqui em São Paulo. Situação aí, mesmo com a boa fase do Cheirinho até o ano passado, né? Porque depois disso é só crise, né? E então, assim, da torcida do Flamengo cresceu? Cresceu, mas, cara, nessa pesquisa ela tem um crescimento absurdo. E assim, o Flamengo a gente pode discutir, acho que uma coisa a gente não pode discutir é que a torcida dele seja a maior do Brasil. Isso é fato. Embora lá tenha o seu time de Itaquera lá que fala que a maior torcida é deles, não é nem de perto a maior torcida do Brasil. Mas se eu falar que os Mulambo tem 24% de abrangência nacional, acho que é apelar um pouco. Não sei. E se você analisar a questão de, né, vai sair uma
pesquisa do IBGE com relação à população brasileira. A população brasileira está na faixa de 210 milhões de pessoas. Você colocar a torcida do Mulambo com 50 milhões de pessoas, porque 24% de 210 é 50 milhões. Então tem fundamento isso? Pergunto para você, palmeirense, que acompanha esses trabalhos. A torcida do Flamengo é a maior? É a maior. Mas você dá essa porcentagem para os Mulambo é muito discutível no meu modo de ver. E outra coisa, né? Tudo bem, os caras fizeram pesquisa lá com um monte de gente lá, 2, 3 mil pessoas que participaram da pesquisa. O cara que torce para o Flamengo e para o Fortaleza, ele falou que torcia para o Flamengo ou ele falou que torcia para o Fortaleza? Ou o cara que mora no Rio Grande do Norte torce para o Flamengo e para o ABC? O cara disse que torce para o Flamengo ou ele disse que torce para o ABC? Então, esses questionamentos que eu faço com relação a essa pesquisa, porque isso teria que ter uma transparência maior, entendeu? O cara que torce para dois times foi levado em consideração? Então esse que é o X aí, né? Acho que essas coisas são importantes a gente saber e não foi o que a empresa que fez a pesquisa passou aí. Inclusive, acabei esquecendo de citar o nome, Sport Track. Então, a autor de Sport Track aí, ela não passou essa informação. Aliás, a única informação que ela passou no seu site foi com relação às torcidas nacionais, ok? Vamos para outros dados então, Porcada. Lembrando que eu falei, a gente vai fazer uma análise do Palmeiras especificamente logo após, tá? Só pegar mais uns dados importantes. Segundo essa pesquisa, o Grêmio está em quinto lugar com 4,7%. Se você pegar em números, você fazer o cálculo, dá mais ou menos 10 milhões de pessoas. O Vasco aparece em sexto. O Vasco, historicamente, é um time que tem a quinta maior torcida do Brasil. O Vasco está numa fase muito ruim já. De 2008 para cá foram 4 rebaixamentos e a torcida do Grêmio deu uma crescida principalmente na era do Renato Gaúcho. Então, eu acho discutível, tá, galera? Assim, eu acho que tudo bem. O Vasco teve várias decências, não faz um tempo que já não ganha um título importante e o Grêmio teve uma fase boa. Acho que nessa questão do Vasco e do Grêmio, a torcida do Grêmio sempre foi muito próxima do Vasco em termos de tamanho de torcida, né? Segundo o que a gente viu nas últimas pesquisas. Agora, não sei não, viu, se é maior, porque o Vasco ele tem uma torcida de abrangência nacional. Você vai ver, né, Vascaíno no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste também, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. E o Grêmio ele tem uma abrangência mais regional. Ele tem um pouco de torcida fora do sul do Brasil, mas é pouco, geralmente no Centro-Oeste, porque tem uma forte colônia de gaúchos lá, então tem uma representatividade. Mas segundo essa pesquisa, o Grêmio tem mais torcida que o Vasco, o Grêmio aparece em quinta posição. Não sei, galera, sinceramente falando, tá? Tudo bem, eu entendo que o torcida do Grêmio cresceu, a do Vasco deu uma diminuída, mas não sei se depende, eu acho que, na modesta opinião, tá? Eu, como moro aqui em São Paulo, eu vejo número significativo de gremistas, às vezes, nas ruas, né? Mas é pouco também. E vascaíno, um pouquinho mais, assim. Geralmente, o pessoal que vem do Nordeste pra cá, quando não é flamenguista, o cara às vezes não torce para o time de São Paulo e acaba torcendo pro Vasco. Então, eu acho que tecnicamente estariam empatadas, ok? Eu acho que um outro fator importante que é a ser mencionado nessa pesquisa, o Atlético Mineiro aparece em sétimo e o Cruzeiro em décimo. Então, o Atlético Mineiro aparece com 3,7% e o Cruzeiro em décimo com 2,8%. Se você pegar a fase do Cruzeiro, né, desde 2018, que tiveram uma marca de Série B, né? Por que será, né, que os caras caíram para a Série B? Palmeiras afundou eles aí. Eu não gosto do Cruzeiro, tá, porcada? Isso já deixo bem claro já. Apesar de ser Palestra Itália, não gosto deles aí. E o Atlético Mineiro tendo uma fase muito boa, né? Desde o ano passado, ganhou tríplice coroa, etc e tal. Acho que, com certeza, não tinha como falar que a torcida do Atlético Mineiro não ia crescer. Mas a torcida do Cruzeiro dá uma despencada absurda. Esse que eu chamo a atenção. O Cruzeiro, historicamente, nas pesquisas aparece
como o time mais popular em Minas Gerais. Agora tá aparecendo a torcida do Atlético Mineiro. Eu acho que tem fundamento, tá? Eu acho que tem fundamento, porque o Atlético tá numa fase boa, o Cruzeiro tá numa fase ruim, então eu acho que tem relevância. Agora, o quanto a torcida do Cruzeiro diminuiu, isso que chama atenção, né? Aliás, eles têm fama de modinha lá em Minas lá também, enfim, isso é outro detalhe aí também. O resto, por cada, acho que continua mais ou menos na mesma. A torcida do Inter menor que a do Grêmio, o Botafogo um pouco, parcela muito pequena de torcida, o Santos também deu uma aumentada, pouca coisa também, mas nada muito significativo. É basicamente isso, por causa dessa análise aí que eu faço da pesquisa de uma forma geral. Agora vamos para a análise da torcida do Palmeiras. Bom, porcada, vamos então para a análise da torcida do Palmeiras, ok? Está grifado aqui. Palmeiras em quarto com 9,8%. Eu acho que é importante frisar algumas coisas muito significativas se tratando de Palmeiras. Como eu falei até na análise geral, a torcida do Palmeiras, pela quantidade de títulos que ganhou de 2015 para cá, eu acho que essa porcentagem tinha que ser maior. Você vê muito palmeirense nas ruas, você vê muito relato de palmeirense, por exemplo, no Rio de Janeiro, muita gente que é carioca e torce pro Palmeiras. Já conversei com várias pessoas aí em Facebook, WhatsApp, etc. Tem até canal do Palmeiras do Rio de Janeiro aí também. Pode dar uma pesquisada aí no YouTube. Tem canais aí de palmeirenses do Rio. E assim, a torcida do Palmeiras está batendo 9,8% da abrangência nacional. Eu acho que esse número tinha que ser mais, porque a quantidade de palmeirenses que você encontra na rua, seja onde você for, é muito representativa. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras essa porcentagem devia ser mais, ok? Agora, 9,8, se eu não me engano, tá, Porcada? Acho que nunca teve uma abrangência nacional tão forte quanto tem hoje. E eu acho que uma coisa extremamente importante a ser mencionada. A torcida do Palmeiras, se você fizer o cálculo, 9,8% de 210 dá 20 milhões de palmeirenses. Mesmo nos anos 90, anos 80, enfim. Quando a torcida do Palmeiras, nas pesquisas, era maior que a de São Paulo, não tinha quantidade que tem hoje. Então é muito, muito legal de ver isso. Acho que é uma coisa que até deve ser comemorada, porque isso mostra o trabalho que a Leila tem feito com o Palmeiras, que tem conseguido reestruturar o clube. O Gagliotti também, isso começou com o Paulo Nobre também. 9,8% nacional, 20 milhões, galera. O nosso maior rival, que até falava, porque nós temos uma torcida em São Paulo até alguns anos atrás, faz um pouco mais de tempo aí, os caras falavam 24 milhões. E o Palmeiras chegou, ele tinha uma parcela de mais ou menos 12 a 15 pesquisas oficiais, ok? Não esse dado é de pesquisa oficial, mais ou menos de 12 a 15. Você ter um acréscimo para 20 milhões, cara, é muito significativo. Isso se deve também porque o Palmeiras tem sido mais divulgado, o Palmeiras está numa fase boa, então a criança hoje escolhe muito mais ser palmeirense do que, por exemplo, nos anos 2000, onde você via Palmeiras numa fase complicada. Então isso é importante ser mencionado. Hoje, muita criança torce Palmeiras, você vê muito mais palmeirense, garoto torcendo Palmeiras do que de repente pro São Paulo, pro Santos. E isso, como eu falei, tem que ser comemorado. E esse trabalho com a juventude, com a molecada que cresce vendo futebol, eu acho que cada vez mais tem que fazer um trabalho frisando a juventude, como o Palmeiras tem feito aí, ok? E 20 milhões por cada não é pouca coisa, ok? Se você pegar as 5 primeiras torcidas, até o Grêmio vai até 10 milhões. O resto é muito, muito, muito abaixo disso. Mesmo a torcida do Grêmio, né, nessa pesquisa, está menos da metade comparado com o percentual do Palmeiras. Então é um número muito significativo. E até uma das pessoas aí que trabalha aí com relação a Sport Track aí, né? Ele deu uma declaração que eu queria dar uma lida aqui, ó. Fica vendo, porcada.
Ó, porcada, eu vou ler aqui a declaração do Rafael Plastina, ele é CEO da Sport Track. Ele fala o seguinte, ó. A distância do Flamengo para o Corinthians é relevante. O Corinthians é um time de alcance nacional, mas o Flamengo é mais nacional de todos, tá? Pegar a parte que ele fala do Palmeiras. O time que ganha a Libertadores cresce. E vamos ver esse reflexo na torcida do Palmeiras em alguns anos. Então, segundo esse cara importante aí da Sports Track, ele fala que o Palmeiras, por ter ganho duas Libertadores seguidas, ele vai ter uma parcela maior de torcedores daqui a alguns anos. Ele explica que o São Paulo teve isso nos anos 90, né, que inclusive foi um motivo que, depende deles, passou em pesquisas a nossa. E agora o Palmeiras vai dar o troco. Por quê? Porque ganhou duas Libertadores e, consequentemente, você vai ver muito mais palmeirenses aí, de repente, juventude, como eu falei, molecada crescendo, torcendo pro Palmeiras, do que em outros tempos. Então, a gente vai ver o resultado efetivamente disso daqui a alguns anos aí. Você vai ver cada vez mais a torcida do Palmeiras representativa aí, principalmente nas pesquisas. E, consequentemente, vai aumentando cada vez mais o número de palmeirenses, vai aumentando a fatia do bolo com relação a um monte de coisa. Aí você vê porcentagem dos valores do direito de transmissão, você vê contrato de patrocínio também. Então, tudo isso é muito significativo. Então, essas pesquisas de torcida, elas têm algumas coisas que são meio obscuras? Tem, é fato, isso não tem como discutir. Mas a questão é que quanto mais o Palmeiras está representativo nas pesquisas, tudo para ele vai crescer. Você pode ser contrato de patrocínio, você pode ser direito de transmissão com a emissora que transmite os jogos do Palmeiras. Então, cada vez mais, esse fator aí vai ser importante para o Palmeiras nos próximos anos, ok? Bom, Porcada, essa foi a análise então da pesquisa de torcida aí da Sports Track, ok? Você gostou? Dê um joinha aí também, faça comentários e queremos saber a sua opinião. O que você acha dessa pesquisa? Você concorda, não concorda? Você que não for inscrito no canal, se inscreva, não deixe de ativar o sininho de notificação também para ser avisado dos nossos trabalhos, ok? A gente está entregando 4 vídeos por semana, tá ok? Então você, ativando o sininho de notificação, você sempre vai ser avisado de quando a gente entregar um trabalho para o YouTube, beleza? É isso, porcada, tamo junto. Avante palestra. Uma ótima tarde a todos. Valeu, tamo junto aí.